O que fazemos aqui, Senhor, é para o teu louvor. Amém. Obrigado pela vida tão preciosa do pastor Marcelo, pastora Ana Cláudia, dos seus filhos, da igreja e das igrejas que eles representam. Deus, obrigado por fazermos parte da história deles, obrigado pela unção que eles carregam. E nesta hora, Pai, nosso coração se abre para ouvirmos a tua palavra. Usa o teu filho, usa a boca dele como boca profética e nos desperta para uma nova realidade. Em nome de Jesus, amém. Meu Deus, amém? Amém. Quero saudar a todos na paz do Senhor. Amém. Hoje eu acordei às 5 da manhã. Jesus, nem acreditei que era verdade. E aí eu fui escrever um pouquinho e eu escrevi 20 pontos porque você deve viver na oração. Eu gostaria de falar isso, mas eu não vou falar isso. E eu fiquei muito feliz quando o apóstolo falou que começaria o mês sobre a oração. E nós estávamos ali já constantemente. Eu acho que eu tenho a mulher mais linda e mais louca do universo. Todos os dias, ou melhor, quase todos os dias, ela me deixa dormindo às 4 horas da manhã e vai para a igreja com o grupo dela e só volta às 6 horas da manhã. E quando é domingo eu perco até a esposa quase, porque quando vai dar 11 horas eu falo: ei, já é hora de voltar, minha filha. E ela ainda está na igreja. E eu louvo a Deus porque se eu estou, se eu sou, é porque tem uma grande mulher de oração por trás de mim. Meu Deus, aplaude ela, gente! E nós temos louvado a Deus porque nós temos vivido tantas experiências maravilhosas que Deus nos permite pela oração. E acredito que nesse momento Deus está trazendo a igreja para um novo viver, para um ciclo que já é o ciclo da igreja, porém a igreja se afastou e agora está voltando de novo ao pé do altar. Porque, meu querido, antigamente não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha celular. A pessoa passava mal, acontecia alguma coisa, ela ia para o joelho pedir que Deus desse calma, guardasse, protegesse. E hoje não. As pessoas dizem que não tem tempo para muita coisa. Pastor, meu dia é corrido. Pastor, meu dia assim. Pastor, meu dia assado. Mas você vai ver, ele está lá de vez em quando no WhatsApp. Você está lá, ele no Face, você está lá. Ele tem tempo, mas por que falta tempo para orar? Então, a oração é uma entrega diária, é um constante. E você precisa querer isso. E eu quero te dizer uma coisa nessa noite, tanto você aqui como você aí na tua casa, que o diabo não tem medo de alguns tipos de crente. O diabo não tem medo de alguns tipos de crente que dão dízimo fielmente, apesar de todas as vezes que você consegue viver a fidelidade do dízimo e das ofertas, você está amarrando, manietando uma série de legiões de demônio na tua vida e na tua história. Apesar, meu querido, de você ser um ótimo, meu querido, carismático, de falar bem, de adorar bem, o diabo também não está muito preocupado com a sua adoração, com a sua dinâmica, com o seu vocabulário. Não, ele também está preocupado com isso. Ele também não está preocupado se você é fera na dinâmica de pregar, e você é muito bom, você é entusiasmado, você é motivado. Ele também não está preocupado muito com isso. Mas se você é um homem de oração, ele vai temer a sua pessoa. Ele vai temer quando você chegar, quando você pisar, quando você entrar. Então, meu querido, deixa eu te dizer uma coisa. Eu aprendi que eu só aprendo a orar orando. Não tem como, meu querido, aprendermos se não for dessa maneira. Então a primeira coisa que eu quero te dizer nessa hora é que você tem que orar até você aprender a orar. Quando você, meu querido, aprende isso, você começa a subir de nível. Quando você, meu querido, entende que
é orando que você, meu querido, vai se chegar, vai se aproximar, vai estar muito mais perto de Deus. As coisas começam a ter um novo horizonte na sua vida. E eu aprendi, meu querido, que quanto mais você ora, mais você entra no centro da vontade de Deus. Quanto mais você ora, mais você atrai o céu para a terra. Quanto mais você ora, mais intimidade você vai ter em poder ouvir a voz do seu Criador, que não está longe, está perto de você, está dentro do seu coração. Então, quando você começa a orar, você começa a romper algumas coisas na sua vida que sem a oração você nunca romperia. E o poder da oração é um poder que atrai o céu para a terra. O poder da oração é um poder que tira Deus do trono. Eu disse hoje ou ontem no meu status que a oração move Deus do trono. Se você não orou hoje, é sinal que Deus não saiu do trono pela sua vida. A oração, meu querido, é algo tão fascinante que ela mexe com o mundo do espírito e com o mundo físico. E nessa noite eu quero compartilhar com você algo que eu venho compartilhando na igreja. E o tema que eu quero vos trazer nesta noite é a oração e o ministério dos anjos. A oração e o ministério dos anjos é super interessante na palavra de Deus. Quando você começa a olhar, quando você começa a ir profundo, você vai ver que a oração e o ministério dos anjos, eles se misturam desde o princípio da história humana. Quando você, meu querido, entende isso, os céus ficam mais perto para você. Então eles não se desgrudam, eles andam sempre juntos. Ou seja, se você estudar a Bíblia Sagrada a fundo e procurar nos detalhes, você vai ver que todas as vezes que tinha oração, tinha um mover angelical por trás. Todas as vezes que tinha uma oração, os anjos de Deus entravam em movimento. Todas as vezes que tinha uma oração, o povo de Deus, o angelical, eles se envolviam com o que é terreno. Quando você começa a orar, há uma mistura de céu na terra. Quando você começa a orar, tem anjos do seu lado, você não vendo, você não sentindo, você não percebendo, eles estão aí. Se você pudesse abrir seus olhos espirituais, vai ter muito deles espalhado aqui no meio de nós. Porque, meu querido, eles acampam ao redor daqueles que o temem. Então aqui tem vários que temem. Tem vários anjos aqui sentados conosco, fora aqueles que vieram para adorar conosco. Então a nossa vida, ela está misturada com a vida dos anjos. E a vida dos anjos está misturada com a nossa vida. Precisamos entender na oração esse fator. Quando nós entendemos esse fator na oração, meu querido, a sua vida deslancha em muitas áreas que estão presas, amarradas, cativas, e você não sabe por que está rompendo, porque não está rompendo. E isso significa, meu querido, que quando eles se misturam à nossa oração, esse fator é primordial. Se os anjos se misturam à nossa oração, e se as nossas orações atraem os anjos para a terra, isso significa que nós saímos do âmbito natural e entramos no âmbito sobrenatural. Isso significa que saímos do âmbito visível e entramos no âmbito invisível. Ou seja, meu querido, é invisível, mas é real a presença e o manifestar deles nas nossas vidas. Então, meu querido, eu quero que você entenda que quando oramos, há uma mistura
de céu na terra. Diga para o teu irmão, quando nós oramos, há uma mistura de céu na terra. Diga para ele, somos visitados por seres invisíveis. Você pode dar um glória a Deus? Você já deu um glória aí na sua casa? Aleluia! Quando você ora, há uma visitação angelical no teu quarto. Quando você ora, há uma visitação angelical no teu trabalho. Quando você ora, há uma visitação angelical aonde você está. Porque quando ativamos a oração, ativamos a presença dos anjos de Deus. E a gente precisa entender isso. Por isso que nós cremos no poder da oração. Por isso que nós cremos, meu querido, mas por que os anjos, eles vêm até nós? Por quê? Por que os anjos se misturam às nossas orações? Quais são as intenções? Por que, meu querido, qual é a intenção de Deus, antes do princípio de todas as coisas, criar uma mistura dos anjos com a nossa oração? Porque quando nós não vemos, os anjos estão vendo. Quando nós não conseguimos chegar, eles chegam. Quando nós, meu querido, não conseguimos perceber, eles percebem. E existem muitos livramentos na sua vida que não foi por causa de você, foi por causa dos anjos do Senhor. Eu tenho mania de dizer que eu sou fruto da oração de alguém. Porque Deus me salvou às 3 horas da manhã, doidão na praia, 29 de novembro de 1987. E quando eu estava loucão, cheio de maconha, cheio de bebida, ele falava comigo, eu falava com ele. E eu disse, Deus, se tu é então o Deus da minha mãe, o negócio é o seguinte, eu quero ficar bom agora dessa droga e dessa bebida. Aí o Senhor é o Deus da minha mãe. E eu doidão, quando acabei de falar aquilo, eu fiquei curado instantaneamente. Naquele dia eu aceitei a Jesus na praia, eu e ele e eu. Naquele dia procurei uma igreja, não tinha, fiquei irado com todos os pastores. Morava num triângulo de igreja, Assembleia Batista, Metodista e Maranata, e não tinha uma igreja aberta. Eu fiquei 24 horas no meu quarto chorando, com medo do diabo acabar com a minha vida, mas eu estava lá orando. Quando chegou o dia, era culto de oração, terça-feira, e eu entro na igreja, aqueles crentes meio atribulados de antigamente, todo mundo olha para trás. Aí eu falei, ah é? Então eu não vou sentar aqui, vou sentar na primeira cadeira. E vim, sentei na primeira cadeira. O homem não fez o apelo, mas quando acabou, falou, acabou não, eu preciso aceitar a Jesus hoje. E eu tenho mania de dizer que eu fui salvo por causa da oração de alguém. Eu sou fruto da oração de alguém. Você é fruto da oração de alguém. Nós somos frutos da oração de alguém. Diga para o teu irmão, pode o profeta morrer, pode o intercessor morrer, mas a oração deles vai ter que se cumprir. Morre o intercessor, mas a oração 5:8 de Apocalipse, que sobe como incenso, está no altar de incenso do Pai, e ao teu tempo será derramada sobre a terra, e os milagres, as maravilhas, as operações sobrenaturais acontecerão. Por quê? Porque a oração, ela continua viva. Morre o intercessor, mas a oração não. Então Deus, ele criou essa mistura, oração e anjos, para que nós entendêssemos alguma coisa. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo de número 1. Lá no capítulo de número 1 de Hebreus, nós vemos um versículo fabuloso. Capítulo de número 1, versículo de número 14. Lá diz o seguinte: não são todos estes
espíritos ministradores que ministram em prol daqueles que hão de herdar a salvação. Eu quero que vocês aí entendam duas coisas. Quem são os anjos dentro do fator oração? São ministros espirituais. Eles são ministradores que ministram a quem? A todos? Não. Aqueles que vão herdar a salvação. Quem vai estar aqui? Quem vai? Quem vai? Quem vai herdar a salvação? Quem vai? É a você que os anjos estão servindo. Só que nós não aproveitamos desses serviços angelicais. E esse problema nos impede de ver muitas orações respondidas com mais rapidez. E aqui diz que eles são ministradores. Então, abra um parente e fecha. Tem anjos ministrando no mundo espiritual sobre a sua vida. Quando você não vê, quando você não percebe, quando você não sente Deus, eles estão lá guerreando pela sua causa. E quando eu olhei isso, meu querido, se eles são anjos ministradores, ou são espíritos ministradores que ministram no mundo espiritual e no mundo físico. Ou seja, são ministros que estão nos acompanhando toda hora, em qualquer lugar, em todo momento. Ou seja, os anjos de Deus, eles te auxiliam quando você não pode ir, eles te auxiliam quando você não vê nada, eles te auxiliam quando você não dá tempo de chegar. Eles entram com escape, com livramento, com proteção, com cura e etc. Por quê? Porque eles ministram a cada um de nós. Deixa eu te contar o testemunho de quinta-feira passada. Quinta-feira passada, um senhor que trabalhou comigo, com a pastora, muito tempo em missões. Nós fomos para o Nordeste quase inteiro fazendo missões. E ele estava pescando na praia de Arraial do Cabo, ele e o seu irmão. E de repente veio uma onda e ele não percebeu, lambeu ele. E o mar estava muito revolto, o irmão se salvou e ele se perdeu pelo mar que estava muitíssimo revolto. Era um sudoeste doido com chuva. E já ia para 14 dias que ninguém achava o corpo daquele homem. Imagine comigo o sofrimento daquela mulher, o sofrimento daqueles filhos, o sofrimento daquela mãe, o sofrimento dos irmãos. E eu estava fazendo uma sequência de ministração, estou fazendo uma sequência de ministração no Instagram, já tem mais de um mês. E falamos sobre as chaves que abrem o mundo espiritual, falamos sobre esse movimento dos anjos, falamos que você é a resposta de oração do teu próximo e tantas outras coisas. E nesse dia eu estava ali e de repente ministrando sobre esta palavra, e Deus falou assim: Marcelo, os anjos trabalham quando vocês mandam. Só que esse mandar passa debaixo da minha delegação. Eles trabalham para vocês debaixo da minha autoridade. Manda o anjo agora. E aonde está o corpo do meu servo, e soltar o corpo dele para que boie no amanhecer. Eu chorei muito. E eu ali comecei a clamar e chamar os anjos. E eu dei uma ordem no mundo do espírito. Senhor, eu não sei se tu vai mandar Miguel, que foi lá e disputou sobre o corpo de Moisés com o diabo. Eu não sei aonde Satanás está segurando o corpo do teu servo, mas hoje essa família não vai viver mais essa angústia. Essa mãe, esse irmão, esses parentes não vão viver mais angustiados. Eu ordeno agora que aonde o corpo está preso, seja solto, flutua, e amanhã tenha uma resposta. Quando eu acordei pela manhã, chegou o rapaz que me pega para o trabalho, falou assim: pastor, hoje eu vou botar numa rádio aqui que não é evangélica não, tá bom? Eu falei: fica à vontade, filho. E quando ele botou, entrou no ar: notícia, notícia.
E aí eu falei assim, uou. Quando falou isso, Deus falou assim, a tua resposta. Glória a Deus. Aí eu falei, mas como? Minha resposta numa rádio que eu nem ouço, que eu nem... Quando aquele homem fala, olha, o corpo do pastor que estava perdido há praticamente 15 dias, boiou e apareceu hoje a algumas milhas distante da sua casa. E eu tenho certeza, convicção, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como os olhos que te veem, que foram os anjos que foram lá e liberaram o corpo deste homem de Deus. Meu querido, nós precisamos aprender a usufruir desse poder espiritual que Deus tem dado a cada um de nós. O ministério dos anjos em meio às orações é poderosíssimo e nós precisamos aprender isso. Quem não se lembra de quando Deus enviou um anjo lá em Isaías 37 e num único supetão, como diz o carioca, matou mais de 180 mil pessoas. Meu querido, os anjos, eles estão ativos. Os anjos, eles não são enviados, segundo ponto, por causa de mim, por causa de você. Os anjos são enviados por alguém acima deles, acima de mim e acima de você. Eles são enviados por Deus. Eles são enviados, eles se misturam à oração. Quem não se lembra do capítulo 18 de Gênesis? A passagem que Abraão está ali no sol quente de Mamré e de repente chega a 3 anjos. E os 3 anjos se misturam à vida de Abraão e Sara. E ali naquele momento que eles se misturam, o anjo pergunta, aonde está Sara? E ele diz, não sei, mas vocês vão ter que ficar, deixa eu lavar os pés de vocês. Olha que coisa tremenda, sobrenatural. Os anjos chegam, entram na atmosfera terrestre em espírito, pisam na terra, se transformam em corpo humano, chegam para Abraão e passam a ser naturais como nós. Sentam, comem, bebem um bom cordeiro, uma boa comida, lavam os seus pés. Uma hora são espírito, uma hora é físico, uma hora é físico e outra hora é espírito. E é por isso que Hebreu diz, hospedem, ajudem, porque vai ter uma hora que vocês não sabem, vocês podem estar hospedando o próprio Jesus na sua casa. Hoje a minha esposa procurou por mim, eu falei, fica aí. E chegou um bebum e falou assim, moço, me dá um dinheiro para me comprar alguma coisa. Eu falei, não, cachaça nem cigarro não, quer comer eu pago. Aí ele, não, porque eu queria uma pinga. Então eu falei, pode ir embora. E aí chegou o outro e falou assim, dá para o senhor pagar alguma coisa para mim comer? Depois de 1 hora mais ou menos, ali na 25, aí eu falei, sim, vamos comigo. Deixei minha esposa comprando, entrei no McDonald's. Quando entrei no McDonald's, o cara, Aí eu falei assim, ele é meu convidado, ele vai entrar comigo. Por que ele não pode entrar? Entre. Com todo mundo olhando, senta. Pedi, quer qual sanduíche? Pagamos, come todo mundo olhando, ele é meu convidado. E aí, ele comeu, bebeu, levou ainda para casa e foi embora dando graças a Deus. Meu querido, o que eu quero te dizer com isso? Será que ele era um mendigo ou será que ele era um anjo? Pastor, deixa de ser louco, está ficando doidão, é? Problema é teu. Capítulo 1, 18 de Coríntios, para uns é loucura, para mim é poder de Deus. Para mim ele pode ser um puro mendigo, mas para mim ele pode ser aquele de Mateus 25, sentado e diz, quando tu me deste de comer, quando eu estava nu, quando tu me vestiste, era eu. Então precisamos ter essa sensibilidade com o mundo espiritual, de perceber algumas coisas. E aqui, quando eu vejo Abraão ali, dando toda assistência, e de repente, meu querido, aqueles anjos chamam Sara, e Abraão pergunta qual é o seu nome, e ele diz, Sara, por que você riu? Sara era meio atribulada, irmãos.
Eu não ri. Riu porque eu vi você rindo do outro lado da tenda. Se ele viu, já não era um anjo comum. Era uma teofonia, como chamam no seminário. Era o anjo do Senhor, aquele que o grande Josué viu, que quando tirou a espada, quem és tu? Tu és dos nossos ou dos nossos inimigos? Eu sou o príncipe do Senhor dos exércitos. Era aquele que apareceu para Manoá, e ele ali fez um banquete, e ele comeu, desceu fogo do céu, e ele disse: por que chamam meu nome? Que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Anjos têm esse nome? Não. Era a própria teofonia, a manifestação de Deus. Aí você começa a olhar o quanto Deus quis e quer estar com o homem desde a queda de Adão. Ele está sempre querendo se aproximar. E aqui a gente vê nesse texto a intercessão de Abraão, porque Abraão recebe a bênção. Ele diz: olha, daqui a um ano eu voltarei, Sara terá luz a um filho. Ou seja, aonde os anjos chegam tem milagres. Aonde os anjos chegam tem sobrenaturais para acontecer. Aonde os anjos chegam tem resposta de oração. Aonde os anjos chegam tem céu na terra. Aonde os anjos chegam tem intimidade. Aonde os anjos chegam aflora, abre-se uma chave espiritual no mundo do espírito. E aí começa a ter um diálogo dele com Abraão, enquanto os dois vão caminhando para Sodoma e Gomorra. Abraão entra numa oração profunda. Senhor, se tiver lá 50 justos, você já sabe. Se tiver 45, se tiver 40, se tiver 30, se tiver... Uma oração de persistência e de guerra. Quando chega no 10, Deus diz: se tiver 10, eu perdoo. E não tinha nem 10 naquela cidade. Mas ali houve um processo, uma mistura de oração, ou seja, do físico com o mundo do espírito. E aí eu começo a ver que quando você ora, você não percebe, mas tem anjo aí do teu lado. Você está em casa, não percebe, tem anjo lá do seu lado. Então você precisa ter essa sensibilidade de entender que, primeiro, tem um anjo que acampa ao seu redor para te livrar de todo mal. Salmo de número 34, 7. Aí o 8 diz: provai e vede que o Senhor é bom. Se você não prova, você nunca vai saber quantas experiências você poderia ter. Provar é desafiar. Se você trouxer os dízimos, as suas ofertas, fiel à casa do Senhor, capítulo 3, 9 e 10 de Malaquias, depois de trazer, de obedecer, de ser fiel, olha, fazei prova de mim, se não abrirei a janela do céu e vos derramarei sobre vós uma bênção tal que vos venha abastança. Janela só se abre por dentro. Deus diz: a bênção que você precisa está comigo. A bênção que a tua casa precisa está na minha mão. Começa a orar e eu envio para você. Aí ele diz: eu vou te abençoar com uma bênção tal. Depois você não encontra na Bíblia nenhuma outra palavrinha tal, a não ser no capítulo de número 3, 16 de João, quando ele diz: Deus amou o mundo de tal maneira. Então o tal é o seguinte: eu vou derramar bênção até transbordar. Então quando eu olho aqui para Abraão, Abraão nessa intimidade de oração, de petição, de súplica, Deus então permite que haja um grande livramento salvítico. Quando você ora, você está salvando pessoas. Quando você ora, você está quebrando cadeados espirituais. Quando você ora, você está quebrando portas de bronze, como diz Jeremias 1, 18 e 19. Quando você ora, você está destruindo muralhas, como diz Josué capítulo 6. Quando você ora, você está destruindo laços, como diz Salmo 107, versículo 20 e diante. Ele enviou a sua palavra e os sarou. Quando você ora, a cura sendo, meu querido, liberada pelos ares, que vai encontrar o corpo, que vai encontrar a alma, que vai encontrar o espírito, e essas pessoas serão curadas milagrosamente. Amém.
porque os anjos foram enviados a fazerem o cumprimento da palavra. Terceiro, quando eu vejo os anjos misturados de forma mais tremenda e mais sobrenatural, é quando ele vem cada amanhecer na tua casa. Diga para o teu irmão: todos os dias, pelo amanhecer, tem um anjo na porta da tua casa, querendo entrar. Só vai depender de você. Diga para ele assim: para os mais íntimos, ele chega de madrugada. Por mais íntimos, ele chega de madrugada. Abra sua Bíblia comigo, Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5 é uma das formas mais brilhantes de nós vermos a oração e o ministério dos anjos se misturando conosco. E quando, meu querido, eu leio isso, a minha alma fica cheia. Meu Deus. Meu pai, eu vou fazer uma bagunça aqui, hein? Capítulo 5 de Apocalipse, versículo de número 8. Diz assim: e logo que tomou o livro, tá por aí não, né? Senão eu ia mandar vocês ler, então vamos lá. E logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Diga para o teu irmão: todos os dias tem anjos a esperar pela sua oração na sua casa. Vamos fazer uma tipologia, vamos imaginarmos juntos. Se Deus está dizendo aqui que os anjos vêm colher as nossas orações, que são como incenso, e elas sobem ao céu e não voltam para nós, sem que Deus venha inalá-las e cheirar com maior profundidade. E quando ele cheira esse incenso, há uma materialização da fumaça em palavras, em desejos, em vontades. E ali naquele momento, Deus então pede auxílio angelical. Vem cá, universitários, desce lá, porque o apóstolo está pedindo isso. Desce lá, porque a Ana Cláudia está pedindo isso. Desce lá, porque a Márcia está pedindo isso. Desce lá, porque o José está pedindo isso. Mas cada anjo, eles descem com uma. Imaginemos que a tua taça esteja vazia. Imaginemos que toda manhã ele chega. Você acordou. Meu Deus, imagine que acordar, hein? Meu Deus, obrigado. Aí acordou. Levantou da cama. Não orou. O anjo já está ali. Ora. Você está sem sensibilidade. Vai para o banheiro, escova o dente, o anjo. Ora.
Volta do banheiro, vai para o quarto, o anjo, ora. Sai do quarto, se arruma toda, vai pentear o cabelo, ora. Vai, volta para a cozinha, ora. Vai, senta, toma um café, ora. Vai, pega a bolsa, a chave, ora. Abre a porta da sala, o anjo, ora. Meu querido, abre, vai para o quintal, o anjo, ora. Você abre o carro para entrar, o anjo, ora. E você sai do carro, o anjo, ora. E você não orou. Raciocinemos juntos. Como esse anjo volta para o céu? Taça cheia de incenso ou taça vazia? Se ele volta vazia, que resposta você vai ter do trono? Se o trono não recebe teu incenso, que milagres Deus pode dispensar sobre a sua vida? Se os céus não sentem seu cheiro, se os céus não sentem a batida do seu coração, se os céus não percebem a sua intimidade, se os céus não são visitados pela sua pessoa, como Deus vai olhar para você de maneira diferenciada? Achegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós. Zacarias 3, se vós me deixardes, eu também vos deixarei. 1:3 de Zacarias. Aí, tua taça está vazia, a outra está mais ou menos, mas aquele que ora de manhã, de tarde, de noite, a taça ela vai se enchendo, vai se enchendo, vai se enchendo. Eu acredito que quando ela chega, eu acredito, ao topo ela começa então a transbordar. E quando ela transborda, começa a acontecer milagres, curas sobrenaturais, livramentos, escape, salvação. Sabe por quê? Porque quando a taça está cheia, Deus manda de volta para a terra. E quando manda de volta para a terra, os milagres têm que acontecer. Deixa eu te dizer uma coisa. Lá no capítulo de número 10 de Atos, estava um homem chamado Cornélio. Cornélio orava todas as tardes. E ali numa determinada tarde que Cornélio ora, aparece um anjo para ele. E o anjo diz: Cornélio. Ele se assusta. Ele jamais tinha visto um anjo. O anjo se misturou ao incenso dele, porque a oração que estava chegando ao céu estava com interpretação de salvação. Deus então manda um anjo para ele e diz assim: Cornélio, as suas orações têm subido como incenso e são ouvidas pelos céus. E eu vim para te dizer: olha, pega um dos seus conservos aí, meu amigo, ele levanta da oração, corre para o pé do anjo e pá! E o anjo, opa, se levanta. Eu sou conservo teu, eu adoro também o teu Deus, adorar somente a Ele. O anjo ensina o caminho da adoração, mas Cornélio já sabia o caminho da oração. Diga para o teu irmão: Deus vai te levar ao caminho da oração mais profunda e mais íntima. E aí Cornélio está lá orando e o anjo
anjo diz assim: olha, quando você ora de verdade, você tem resposta clara, límpida como a água. Olha, vai lá, manda alguém lá em Jope, na rua chamada direita, lá tem um homem chamado Pedro, manda chamá-lo, porque hoje a salvação chegou na tua casa. A oração traz salvação. A oração traz poder, a oração traz avivamento, a oração traz fogo, a oração traz batismo, a oração traz graça. Vamos deixar a parte incrédula de Pedro, mas a parte boa, quando Pedro chega na casa de Cornélio, ele começa a pregar. O Espírito Santo que vive na oração, está na oração, é a oração. Capítulo de número 8, 26 de Romanos diz que quando você não consegue orar, não tem força para orar, ele ora por você com gemidos inexprimíveis diante do Pai. E ali estava meu querido Cornélio orando, e Deus havia visitado ele. E quando Pedro chega lá, meu querido, a oração de Cornélio não trouxe só salvação. A oração de Cornélio não trouxe só libertação. A salvação de Cornélio trouxe visitação do Espírito Santo. A salvação de Cornélio trouxe batismo com fogo. A salvação de Cornélio trouxe línguas estranhas. As suas filhas ficaram cheias do poder de Deus. Aí a casa se encheu. E ali naquele momento os anjos se misturaram com força. Eu profetizo que a partir de hoje os anjos vão se misturar com força na sua oração. Tem acontecido muitas coisas loucas conosco, porque os anjos têm ido lá e feito loucuras pela oração. Meu querido, acredite, quem não se lembra do capítulo 10 de Daniel, que quando Daniel orava, eu fico aquilo uma coisa de louco. Versículo de número 10 a 13, principalmente quando Daniel ora e o anjo fica preso 21 dias no mundo do Espírito. Será que Deus não viu? Será que Deus não percebeu? Acabou meu tempo. Será que Deus não deu conta de que tinha um anjo fora do céu 21 dias? Foi preciso vir o arcanjo Miguel, quebrar as cadeias e abrir caminho. Agora eu quero ler um versículo com você para passar para o pastor. Abra a sua Bíblia comigo. Lá no capítulo 3 de Êxodo. Então eu quero que você saia daqui hoje, ativando o seu espírito para a grande bênção que Deus te deu, para a ativação dos anjos a seu favor. Está coisa presa, amarrada, está coisa complicada. Peça para os anjos agirem a seu favor. Está coisas, meu querido, acontecendo que não solta. Peça para os anjos agirem a seu favor. Estávamos no monte mês passado. E eu falei assim, vamos orar. Então nós estávamos orando ali naquele momento. E Deus falou comigo, olha, vai lá e clama pelo seu discípulo, porque tem um espírito de morte sobre ele nessa noite. E saímos ali, todo mundo clamando. Eu fui para o outro lado e eu acho que eu fiquei uns 40 minutos. E se você não faz isso, começa a fazer isso todo dia. Eu tenho um hábito de todos os dias orar pelo menos meia hora em línguas estranhas. Todo dia, todo dia, todo dia. E quanto mais você ora, capítulo 14, 2 de Coríntios, você edifica o seu espírito. Quem fala em mistério com Deus, não fala homem, mas fala Deus, e só Deus entende. Você edifica-se a si mesmo. Então quanto mais você ora, mais presença vem. Quanto mais você ora, mais unção vem. Quanto mais você ora, mais intimidade vem. Quanto mais você ora, mais vem do céu. Aí tem uns crentes atribulados que assim, deixa de ser bobo, para com essa palhaçada, o diabo entende as línguas, ele morava no céu. Quem que te disse isso? Capítulo 1 de Efésios diz que Deus era o mistério oculto. Jesus era o mistério oculto de Deus no céu. Satanás não sabe nada da língua do céu. Você quer deixar Satanás perturbado? Comece a orar em línguas estranhas.
Eu já tenho mania, Satanás, eu vou começar a te perturbar agora, que eu vou começar a orar numa língua que você não entende, que eu tenho que falar algumas coisas com Deus. E aí eu começo. A pastora de vez em quando fala assim: meu Deus, parece que estava acontecendo um monte de tropel lá embaixo. Você está doido? Era você que estava gritando lá? Eu falei: não era eu não, era um monte de anjos que estava comigo, que eu estava orando. Você estava ouvindo um tropel de gente. E aí eu comecei a fazer isso todos os dias. E o mundo espiritual tem se aberto de uma forma muito poderosa. E eu quero te dizer para você que é batizado, comece. Ah, mas eu só tenho uma linguinha. Fala uma linguinha, vai vir outra, vai vir outra, vai vir outra, vai vir outra, vai vir outra. Você vai ficar cheio, daqui a pouco você vai transbordar. E aí nós estávamos no monte orando. E de repente Deus falou: ora por ele que ele vai morrer hoje. Falei: teu sangue tem poder. Entrei em guerra espiritual, entrei em oração em língua estranha. Fiquei lá uns 40 minutos. Depois que eu acabei, todo mundo estava acabando de orar. Eu falei: faz um clamor pela família de fulano, que hoje o diabo vai matar ele. E ele vai ter o sinal de Deus. E ele só vai ser salvo por causa da nossa oração. E nós oramos. E todo mundo estendeu a mão para a casa dele. Meu querido, quando chegou no outro dia de manhã, ele disse que não sabe como. Ele apagou da moto, caiu de moto, veio um caminhão desse de ampla que bota lâmpadas, passou por cima do corpo dele. Por cima do corpo dele, quebrou algumas costelas, perfurou o pulmão. O médico disse: não tem mais jeito. Eu falei: quando Deus dá livramento é porque tem vida aí. E a igreja orando, e os irmãos foram lá, repreenderam o mal. Eu cheguei lá e não respirava, e não falava. Falei assim: se preocupa não, filho, você não vai morrer, mas se conserta. Pá, oramos. Hoje o irmão está lá glorificando e dando glória a Deus. Foi mês passado. Mas por quê? Porque quando você ora, você faz Deus descer na terra. Só o pastor que crê. Obrigado pela força, pastor. Quando você ora, faz Deus descer na terra. Quando você ora, Deus te ouve. Quando você ora, Deus te visita. Quando você ora, Deus inala a sua oração. Quando você ora, Deus manda o livramento. Quando você ora, Deus manda o que você precisa. Vamos lá, que o pastor já olhou para mim, já acabou meu tempo. Êxodo capítulo de número 3, 7 e 8. Rapidinho. Êxodo capítulo 3, versículos 7 e 8. Diz assim: então disse o Senhor: com efeito tenho visto, Deus vê, as aflições do meu povo que está no Egito. Tenho ouvido, Deus está ouvindo, o seu clamor. E por causa dos seus problemas, das suas aflições, dos seus exatores, porque conheço os seus sofrimentos. Versículo 8. E desci, Deus desce, para livrar da mão dos egípcios, para fazer subir aquela terra que é uma terra boa, que manda leite e mel. Deus vai te exaltar depois da oração. Olha o que acontece no 7. Deus, ele vê. Deus, ele ouve. No 8, Deus desce, dá livramento e te exalta. Então fique de pé exaltando a Deus, porque hoje tem milagre na sua vida. Hoje tem milagre na tua casa. Aplaude ao Senhor, dê glória a Ele, por meio dEle, para Ele e sempre para Ele. Só que agora eu quero que você faça uma coisa. Tem um louvor aqui, Felipe? Quero que você faça uma coisa rapidinho. Vire para o lado da tua casa. Vire para o lado da tua casa rapidinho. Procure algumas coisas dificílimas da oração. Tem gente que não sabe nem onde é a casa. Deus vai dar graça, estende para qualquer lugar. Meu Deus, Deus sabe. Pode adorar você. Isso, e agora você que está em casa, levante aí da sua caminha
Levante da poltrona agora, em nome de Jesus. E vamos também fazer a mesma coisa. Estenda as suas mãos. Eu quero que você faça uma oração diferente nessa noite. Eu quero que você faça uma oração pedindo a Deus a ajuda dos anjos para irem a seu favor nessa noite. Então eu não sei qual é o seu problema e o problema da tua casa, da tua família, mas você vai pedir: Senhor, envia teu anjo e liberta fulano agora. Senhor, envia teu anjo e quebra esse mal. Senhor, envia teu anjo e cura fulano. Senhor, envia teu anjo e opera assim, porque os anjos operam, meu querido, em prol daqueles que hão de herdar a salvação. Então começa a ativar o céu, começa a pedir ao Senhor a ação angelical para a tua vida, para a tua família, para os teus problemas. A partir de hoje, use os anjos a teu favor. Comece a orar. Pai, em nome de Jesus. Senhor, aqui estão diversas pessoas, Senhor, clamando, pedindo, suplicando, que entenderam, Senhor, que a oração é incenso. Ó Deus, nós pedimos agora que os anjos comecem a descer neste lugar, que os anjos comecem a descer em cada endereço, que os anjos comecem a invadir cada endereço que é clamado aqui nesta noite, que é clamado, Pai, pelos irmãos lá do outro lado. Nós chamamos agora miríade e miríade de anjos, anjos de guerra, anjos que dão livramento, anjos que abrem caminho, anjos que quebram cadeias, anjos que curam, como ali dentro do tanque de Betesda. Queremos pedir, Senhor, envia anjos de guerra, envia anjos como espada desembanhada, e que eles se misturem agora. Que haja milagre, que haja milagre, que haja milagre, que haja escape, que haja livramento, que haja cura, que haja salvação, em nome de Jesus. Agora eu quero concordar, Pai, com a oração desse homem aqui, desta mulher aqui, e todos aqueles que estão em casa. Eu quero agora pedir aos anjos do Senhor que entre no caminho de cada intercessor nesta noite e desate todo mal, e desate todo laço, abrindo porta aonde não tem porta, abrindo caminho aonde não tem caminho, mas trazendo um milagre nesta noite, porque nós, como igreja, acreditamos no poder do incenso, acreditamos no poder da oração, e eu trago à existência os milagres de cada um dos seus filhos, de cada um das suas filhas, em nome de Jesus de Nazaré. Aplaude ao Senhor. Posso? Aleluia! Você foi abençoado? Meu Deus, quantas coisas nós aprendemos hoje, quantas coisas poderosas e maravilhosas. É por isso que nós aqui nas telas estamos com essa campanha tão linda, Minha Aliança de Oração.